E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Flamengo se aproxima de um dos momentos mais determinantes da sua história recente, entrando em campo neste sábado, dia 29, em solo peruano, para um embate que promete paralisar o continente. A decisão da Libertadores coloca rubro-negros e alviverdes em uma arena carregada de tensão, expectativa e rivalidade acumulada ao longo de muitos anos. Não será apenas mais uma final, trata-se de um confronto entre duas potências que dominaram a América na última década, carregando consigo a pressão de milhões de torcedores e a responsabilidade de defender suas hegemonias. Dentro desse cenário inflamado, surge um personagem que vem transformando dúvidas em esperança e silêncio em barulho ensurdecedor, Bruno Henrique. O atacante, que há temporadas alterna entre picos explosivos e momentos de recuperação, chega ao ápice emocional do ano em uma fase que poucos imaginavam que retornaria. Sua presença em campo não é apenas técnica, é simbólica, quase mística, representando o espírito de decisão que tantas vezes fez a diferença em jogos de grande peso. Nos últimos duelos, Bruno Henrique reacendeu uma chama que parecia adormecida. Foram 6 confrontos consecutivos deixando sua marca de forma contundente, 6 finalizações certeiras em 6 aparições, uma média que, dita em voz alta, causa impacto imediato até nos críticos mais severos. Enquanto outras peças do elenco rubro-negro lidam com desgaste físico ou busca de ritmo, o camisa 27 assume um papel que, inevitavelmente, o coloca como referência ofensiva. Ele não apenas decide, ele molda a dinâmica emocional do time, gera confiança no vestiário e atrai o foco da defesa adversária. O histórico diante da equipe palestrina adiciona uma camada ainda mais intrigante ao enredo. Embora o atacante nunca tenha estufado as redes justamente contra esse oponente com a camisa do Mengão, ele frequentemente desorganizou o sistema defensivo alviverde com arranques fulminantes, arrancadas desconcertantes e jogadas que obrigaram Abel Ferreira a reformular estratégias. Ao longo de 8 enfrentamentos durante a era do treinador português, Bruno Henrique colecionou assistências, arrancou cartões, forçou mudanças táticas e se consolidou como um dos nomes que mais geram dor de cabeça para o rival, mesmo sem aparecer na súmula como autor do gol. Outro detalhe que amplifica ainda mais a expectativa é o contraste estatístico recente. O atacante rubro-negro balançou as redes mais vezes nas últimas 6 partidas do que todo o elenco palmeirense no mesmo período. Foram 6 conquistas individuais contra apenas 5 dos paulistas, um retrato numérico que escancara não apenas o bom momento, mas a confiança absurda com que o protagonista rubro-negro atravessa o momento decisivo da temporada. Além do aspecto técnico, existe a questão emocional, tão essencial em jogos definidores. Bruno Henrique carrega características que fazem diferença quando o ambiente se torna sufocante: aceleração em transições, coragem para enfrentar marcações dobradas, inteligência para ocupar espaços onde ninguém imagina e uma espécie de instinto de sobrevivência esportiva que surge justamente quando a pressão atinge níveis extremos. Em confrontos de alta voltagem, esse conjunto de atributos costuma separar jogadores comuns de protagonistas, e o camisa 27, historicamente, escolhe brilhar quando tudo parece mais difícil. Bruno Henrique possui uma característica rara no futebol sul-americano: a capacidade de transformar qualquer transição ofensiva em ameaça imediata. Seu arranque em poucos metros desmonta sistemas defensivos inteiros, obrigando os zagueiros a recuar mais do que o normal e laterais a dobrarem a marcação. Essa velocidade não é apenas física, é também mental. Ele enxerga o espaço antes dos adversários e se antecipa ao lance, iniciando movimentos que pegam defesas totalmente desprevenidas. Outra marca registrada do camisa 27 é a forma como ele ataca a última linha defensiva. Diferente de muitos pontas que preferem conduzir a bola até o confronto direto, Bruno Henrique acelera sem hesitar, buscando diagonais que rompem o posicionamento adversário. Ele entende como poucos o momento certo de infiltrar, ajustando seu corpo para receber passes longos e explorando buracos que surgem entre zagueiros e laterais. Isso torna um pesadelo para times que jogam com a defesa alta. Além da velocidade, Bruno Henrique possui uma combinação poderosa de impulsão e força física, que o transforma em um atacante extremamente completo. Seus saltos são quase acrobáticos,
permitindo que ele vença disputas pelo alto mesmo contra defensores mais altos. Essa habilidade aérea, somada ao tempo perfeito de chegada à bola, explica por que ele costuma decidir tantas partidas em lances que exigem leitura de trajetória e potência no toque final. Por fim, seu estilo de jogo é marcado pela coragem e pela insistência. Bruno Henrique não se intimida com cenários hostis, marcações agressivas ou jogos decisivos. Pelo contrário, ele parece se alimentar desse ambiente. Quando o time precisa de alguém que assuma a responsabilidade, encare o marcador e tente algo diferente, ele surge. Sua postura ofensiva, sempre buscando o gol, contagia o elenco e empurra o Flamengo para frente, especialmente em momentos em que a partida se torna tensa e qualquer detalhe pode definir o campeão. Diante desse cenário, a pergunta que não quer calar é simples: a torcida do Flamengo acredita que Bruno Henrique será o grande protagonista da final? O momento técnico e emocional dele impressiona, mas nada pesa mais do que a confiança da nação. Será que os rubro-negros veem no camisa 27 o nome certo para carregar a responsabilidade em Lima? Outra questão importante é entender como o torcedor enxerga a influência de Bruno Henrique em partidas decisivas. Vocês acham que o estilo agressivo, vertical e acelerado dele pode desequilibrar justamente contra o Palmeiras, um rival conhecido pela disciplina tática? Muitos acreditam que sim, outros ainda têm dúvidas pelo histórico de confrontos. Queremos saber, qual é a sua visão? E quanto ao protagonismo ofensivo? A nação acredita que Bruno Henrique deve ser o foco principal das jogadas do Flamengo na final ou outro jogador deveria assumir esse papel? Com Pedro ainda buscando o melhor ritmo e outros nomes oscilando, o debate fica ainda mais interessante. Quem deve carregar a responsabilidade no terço final do campo? Por fim, surge uma provocação direta aos torcedores. Vocês concordam que essa pode ser a final que consolidará Bruno Henrique como um dos maiores jogadores decisivos da história recente do clube? A nação rubro-negra vê essa partida como a oportunidade perfeita para ele escrever mais um capítulo épico? Comentem, participem, opinem, queremos sentir a voz do torcedor. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A possível saída de Jorginho após a final da Libertadores pegou a nação de surpresa e acendeu um forte debate interno sobre os bastidores do Flamengo. O boato começou a ganhar força nas últimas horas, quando informações de dentro do clube apontaram que o meia estaria emocionalmente abalado com decisões recentes e considerando dar um novo rumo à própria carreira. O tom dramático ganhou ainda mais força depois que circulou a informação de que Jorginho teria se emocionado ao conversar com pessoas próximas, deixando no ar a sensação de despedida. Esse cenário inesperado fez com que muitos torcedores passassem a se perguntar: será que a grande final será realmente o último capítulo do jogador com o manto sagrado? O clima dentro do CT também teria sido afetado pelo rumor, já que Jorginho é visto como um jogador extremamente querido pelo elenco e pela comissão técnica. A possibilidade de sua saída justamente após a partida mais importante do ano adiciona tensão ao ambiente às vésperas da decisão continental. A diretoria, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes internas afirmam que o clube tentará reverter qualquer intenção de despedida, especialmente considerando a importância do atleta no sistema tático de Felipe Luiz. A dúvida paira no ar: seria esse um adeus inevitável ou apenas um momento de emoção pré-final? O que se sabe é que Jorginho vive talvez seu período mais intenso no Flamengo desde a chegada ao clube. O jogador cresceu tecnicamente, ganhou mais responsabilidade e conquistou espaço nas decisões. Sua condução de bola, inteligência tática e capacidade de ditar o ritmo do meio-campo o transformaram em uma peça valiosa. Por isso, a ideia de perdê-lo logo após a final soa quase como um choque para quem acompanha o time de perto. Para muitos, a saída dele deixaria um vazio difícil de preencher em curto prazo. Além disso, a possível despedida após o duelo contra o Palmeiras adiciona um componente emocional ao confronto. Imaginar que a final da Libertadores pode ser a última vez em que Jorginho veste o manto sagrado faz com que torcedores e até colegas de equipe encarem o jogo com ainda mais peso.
A história recente do Flamengo mostra que momentos de ruptura costumam surgir em fases de conquistas, e isso pode tornar essa decisão ainda mais simbólica. O destino do jogador, no entanto, ainda é um grande mistério, alimentando teorias e especulações por toda a mídia esportiva. Enquanto isso, a torcida rubro-negra segue dividida e inquieta, tentando entender o que realmente está acontecendo. Alguns acreditam que tudo não passa de ruído pré-final, típico de uma semana decisiva. Outros, porém, enxergam sinais claros de despedida, especialmente pela comoção que tomou conta das últimas notícias. Uma coisa é certa, se Jorginho realmente estiver preparando o adeus, a final deste sábado pode se transformar em um momento histórico, emocionante para uns, doloroso para outros, mas lembrado por todos. O estilo de jogo de Jorginho sempre chamou atenção pela capacidade de controlar o ritmo da partida com toques simples, porém extremamente eficientes. Ele é aquele meia que não precisa de firula para ser decisivo. Pensa rápido, executa rápido e antecipa movimentos que a maioria dos jogadores sequer percebe. Sua visão de jogo é um dos seus maiores trunfos, permitindo que organize o meio-campo com passes verticais precisos, quebrando linhas adversárias com naturalidade. Jorginho atua como uma espécie de maestro silencioso, não é espalhafatoso, mas dita o andamento do time com inteligência. Outro aspecto marcante é sua movimentação constante. Jorginho não fica preso a um setor, ele flutua entre as linhas, aproxima-se dos volantes, se projeta atrás dos atacantes e cria superioridade numérica em momentos decisivos. Sua leitura tática facilita não apenas sua própria atuação, mas também melhora o rendimento dos companheiros ao redor. Ele abre espaços, atrai marcação e cria alternativas para que o Flamengo avance com mais fluidez. Essa mobilidade faz dele uma peça fundamental em jogos de alta exigência, como é o caso de uma final continental. Além disso, Jorginho é conhecido pela precisão nos passes curtos e pela calma em situações de pressão. Ele raramente se desespera, mesmo quando cercado por marcadores. Sua capacidade de proteger a bola, girar o corpo no momento exato e encontrar uma linha de passe segura transforma jogadas arriscadas em transições limpas. Esse tipo de perfil é extremamente raro, especialmente em confrontos contra equipes que pressionam alto. A confiança dos treinadores em Jorginho não é à toa, é um jogador que oferece estabilidade técnica e emocional dentro de campo. Por fim, sua chegada ao ataque é uma arma subestimada, mas muito valiosa. Jorginho possui bom chute de média distância, sabe infiltrar como elemento surpresa e tem excelente tempo de entrada na área. Quando aparece próximo do gol, geralmente toma decisões corretas, seja finalizando, seja encontrando um companheiro em posição mais clara. Somado à sua capacidade de organizar e pensar o jogo, esse recurso ofensivo completa o pacote de um meia moderno, equilibrado e extremamente funcional para qualquer esquema tático. Para o Flamengo, perder um jogador com esse perfil seria mais do que uma baixa técnica, seria perder um cérebro em campo. Agora, a grande pergunta que toma conta da nação é direta: o que a torcida do Flamengo realmente pensa sobre a possível saída de Jorginho? Para muitos rubro-negros, perder um jogador com tanta inteligência e cadência de jogo seria um golpe duro, especialmente em um momento tão decisivo da temporada. Mas será que a maioria enxerga esse rumor como algo real ou apenas como mais um capítulo da semana pré-final? A voz da torcida é fundamental para entender o impacto desse boato. Alguns torcedores já demonstram preocupação nas redes sociais, destacando que Jorginho evoluiu muito com o manto sagrado e não deveria deixar o clube justamente quando atingiu seu auge tático. Outros, por outro lado, acreditam que o Flamengo conseguiria repor sua saída, apostando na força do elenco e na capacidade da diretoria em buscar nomes à altura. E você? De qual lado está? A opinião da nação pode influenciar inclusive o clima emocional para a grande decisão. Também existe o grupo que acredita que tudo isso não passa de especulação para tentar desestabilizar o ambiente antes da final da Libertadores. Para esses torcedores, Jorginho está totalmente focado na decisão e qualquer ideia de despedida seria algo para ser discutido somente após o confronto. Você concorda com essa visão? Ou vê sinais claros de que o jogador já está preparando o seu caminho fora do clube? Por fim, surge a questão mais delicada: caso a saída realmente aconteça, como você acha que o Flamengo deveria agir? Buscar imediatamente um substituto?
Apostar em um jovem da base? Reformular o meio-campo para um novo estilo? A nação rubro-negra é conhecida por ter opiniões fortes, e esse é um momento essencial para que cada torcedor diga o que pensa. Torcedor, o destino de Jorginho mexe com você? O Flamengo deve fazer tudo para segurá-lo ou é hora de virar a página? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.